Hoje eu vou trazer para vocês qual é a diferença entre desvio de função e acúmulo de função. Você sabe diferenciar as duas situações? E você sabe diferenciar essas duas situações da equiparação salarial? São três institutos totalmente diversos, mas estão intrinsecamente ligados entre si. Então hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre desvio de função e acúmulo de função. Eu vou começar aqui falando com vocês sobre o desvio de função. O que é o desvio de função? O desvio de função ele ocorre quando o empregado ele é contratado para exercer uma determinada atividade e ele, ao longo do tempo, passa a exercer atividades que não são inerentes àquela função. São inerentes a uma outra função. Então, só a título de exemplo, você pega um auxiliar administrativo. A função dele é mexer com os papéis, enviar correspondência, entregar correspondência, fazer um relatório, mas ao longo do tempo ele passa a exercer a atividade e as funções de um gerente administrativo, por exemplo. O gerente administrativo ele passa a ter uma função com muito mais responsabilidade. Ele tem que rever os relatórios que o auxiliar administrativo faz, ele encaminha as documentações que o auxiliar administrativo precisa fazer as entregas e o auxiliar ele passa a exercer justamente essas atividades. Então são atividades que não são inerentes àquelas que estão no contrato de trabalho, sem a respectiva contraprestação, que é o quê? Sem a remuneração. Nestes casos, a Justiça do Trabalho reconhece o direito a essas diferenças salariais. Então, imaginemos que o auxiliar administrativo ele receba R$ 1.500, ele passa a exercer as atividades de gerente administrativo que ganha R$ 4.000. Ele vai ter direito ao quê? As diferenças salariais. Então, ao invés de ele receber R$ 1.500, ele teria que receber os R$ 4.000. Então, ele vai pleitear na Justiça a diferença de R$ 2.500. E de quem que é o ônus da prova? O ônus da prova é do empregado. Por quê? Porque trata-se de fato constitutivo do seu direito. Tá certo? Então, aqui eu coloquei um conceito para vocês anotarem e nunca mais vocês se esquecerem. Desvio de função acontece quando o empregado passa a exercer função diferente daquela para a qual foi contratado, geralmente de maior complexidade, sem alteração no salário. Isso é o desvio de função. Perfeito? E qual é o conceito de acúmulo de função? O acúmulo de função, ele tem diferença, claro, tá? Mas vejam só, da mesma forma que o desvio de função, o acúmulo de função, ele não é uma equiparação salarial, tá? O que ele é? O acúmulo, ele está também ligado ao tema equiparação salarial, mas ele ocorre através do exercício de atividades que não estão descritas no seu contrato de trabalho. Digo, o empregado ele atrai para si múltiplas tarefas que não foram inseridas no seu contrato de trabalho. E aqui eu vou dar mais um conceito para vocês. O acúmulo de função, ele ocorre quando o trabalhador mantém sua função original, mas passa a acumular outra função distinta, sem receber o adicional por isso. Então, vamos imaginar um auxiliar administrativo, tá? Que ele passa a exercer, por exemplo, o controle de estoque de entrada e saída de materiais. Ele está acumulando uma outra função. Mas, diferentemente do desvio de função, não tem na empresa ninguém que faça isso. Ninguém faz esse controle de estoque de materiais, o que entra, o que sai, materiais de papelaria ou até estoques de outros produtos. Tá? Ninguém faz essa função. Ninguém exerce essa atividade. E aí, ele tem direito ao acúmulo de função? Vejam, o acúmulo de função, ele não tem previsão legal na CLT. Não existe. São raríssimos os casos em que há a previsão legal de acúmulo de função. Um exemplo, radialista. A lei
salvo engano, 6.000 e... Peraí que eu já falo para vocês. A Lei 6.615 de 78, que regula a profissão do radialista, ela dispõe sobre o acúmulo de função, tá bom? Lá no seu artigo 13. Então, nesses casos de acúmulo de função, quando o empregado ele assina o contrato, ele vai exercer as atividades que estejam descritas no contrato e aquelas que sejam inerentes à função e aquelas que sejam ordenadas pelo empregador. E aqui nós temos a aplicação do artigo 466, parágrafo único da CLT, que tem a seguinte redação. Deixa eu pegar aqui para vocês que eu já vou ler. Olha só. A prova do contrato individual do trabalho será feita pelas anotações constantes na carteira profissional ou por instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em direito. Parágrafo único. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Então, neste caso do auxiliar administrativo que passa a fazer controle de estoque, se não há nada no contrato de trabalho dispondo sobre isso, ele vai se ativar a qualquer obrigação que esteja compatível com a sua condição pessoal. Perfeito? Lembrando que não há regra, não há norma, não há lei dispondo na CLT dispondo sobre o acúmulo de função. Por isso que é muito difícil se provar o acúmulo de função na Justiça do Trabalho. E também trata-se do ônus de quem? Trata-se do ônus do empregado. Tanto o desvio de função quanto o acúmulo de função, o ônus é do empregado. E falando em ônus da prova, eu tenho um guia prático da audiência de instrução trabalhista, em que eu explico como vocês e nós, advogados, temos que nos comportar antes, durante e depois de uma audiência de instrução. Então, é um investimento, caso vocês queiram aumentar e ampliar os seus conhecimentos. É um guia prático, é um guia que você pode consultar ele em qualquer forma, seja no seu tablet, seja no seu celular, você pode baixar e você pode fazer essa consulta a qualquer momento, antes, depois e durante a audiência, perfeito? Então, com relação a esses dois temas, a jurisprudência entende o quê? No caso de desvio de função, há essa possibilidade, mas também é ônus do empregado. Com relação ao acúmulo de função, eu vou trazer para vocês aqui uma decisão recente do TRT da 2ª Região, em que o funcionário ingressou com uma reclamação trabalhista, pleiteando o acúmulo de função, perdeu na primeira instância e a sentença foi mantida na 2ª instância. E olha só, eu vou ler um trecho para vocês do acórdão. Ademais, não há previsão legal expressa para a pretensão autoral, o acúmulo de função. Aliás, são poucos os casos em que o legislador entendeu ser incorreta a acumulação de atividades. Vendedor, radialista. Nos demais casos, há que se demonstrar de forma inequívoca que as tarefas desempenhadas eram incompatíveis com a função para a qual o empregado foi admitido. Então, tem que ter a prova inequívoca da incompatibilidade da função. Caso contrário, aplica-se ao caso previsto no artigo 456, parágrafo único da CLT. Ocorre acúmulo de função quando o trabalhador executa atribuições diversas daquelas para as quais foi contratado, pois neste caso haveria um desequilíbrio tamanho a onerar o contrato de empregado estabelecido que, como é disso, pressupõe a equivalência das prestações dos contratantes, em vista do seu caráter oneroso e cumulativo. Nada impede que o empregador demande do empregado serviços relacionados ou em quantidades diferentes daqueles normalmente executados, o que é lícito desde que o empregado possua qualificação para tanto, e que tal exigência não contrarie a ética, os bons costumes e a capacidade física do trabalhador. Então, vocês pegarem esse trecho do acórdão do TRT da 2ª Região, ele se enquadra perfeitamente no disposto no parágrafo único do artigo 456 da CLT, tá bom? E
falando de equiparação salarial, eu tenho diversos comentários, eu separei em 3 partes um comentário da súmula número 6 do TST, que trata única e exclusivamente sobre a equiparação salarial. E aí também eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Também eu tenho um e-book, caso vocês queiram ampliar os seus conhecimentos, é um ótimo investimento para vocês entenderem melhor a questão da equiparação salarial. Eu explico também tudo sobre o desvio de função, o acúmulo de função. O único detalhe que eu queria aqui explicar para vocês é o seguinte: quando se tratar de funcionário público, empregado público, não existe equiparação salarial no serviço público, perfeito? O que vai existir é o desvio de função. E por quê? Primeiro, nós temos uma OJ, que é a OJ, salvo engano, é a OJ 297 do TST, da SBDI 1. Deixa eu confirmar aqui para vocês que essa OJ, ela trata sobre a impossibilidade de equiparação salarial no serviço público, tá? OJ 297 do TST. Vamos ver aqui. É isso mesmo. É isso daí. Minha memória ainda tá boa. Olha só, equiparação salarial, servidor público da administração direta, autárquica e fundacional. Artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. O artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, veda a equiparação de qualquer natureza para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público, sendo juridicamente impossível a aplicação da norma constitucional prevista no artigo 461 da CLT, quando se pleiteia a equiparação salarial entre servidores públicos, independentemente de terem sido contratados pela CLT. E por quê? Porque quando a pessoa vai prestar o concurso público, no edital já tem o cargo que ela vai prestar e quais são as atividades que ela vai exercer. Qualquer atividade que ela exerça fora do previsto no edital, que foi elaborado mediante uma lei, o que vai acontecer? Ela vai ter direito ao desvio de função. Então, vamos imaginar, nesse caso aqui de auxiliar administrativo, tá? Exemplificando. A pessoa prestou um concurso para auxiliar administrativo para receber o salário de R$ 1.500. E lá no edital e na lei que autorizou a elaboração a criação desse cargo junto com as suas atividades, está lá. Mandar e-mail, auxiliar na separação de documentação, levar documentação para outra secretaria, enfim, toda a parte administrativa é responsabilidade de quem? Do auxiliar. Mas existe um outro cargo de gerente administrativo que tem também tem a descrição das suas funções, das suas atividades. Então essa pessoa que é gerente, ela vai ter a responsabilidade de repassar o serviço, de fazer relatório, de participar de reuniões, de comparecer em congresso, enfim, tem atividades que são diferentes do auxiliar administrativo. Caso esse auxiliar administrativo ele comece a exercer essas atividades de gerente administrativo, ele vai poder pleitear as diferenças salariais. Só que ele jamais vai conseguir uma equiparação salarial, ele jamais vai se tornar o quê? Gerente administrativo. Por quê? Porque o ingresso no concurso público, ele se dá através de concurso público, tá? Perdão. O ingresso no serviço público é através de concurso público, tá bom? Então, se ele prestou a prova para exercer as atividades de auxiliar administrativo, ele vai ter que ficar nesse cargo, que ele vai ter direito são as diferenças salariais. E, evidentemente, o ônus é dele de comprovar que ele exercia essas atividades, tá bom? Então, gente, o que eu queria trazer para vocês é isso, tá? Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo os links em que eu explico a equiparação salarial da súmula número 6 do TST. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe e deixe suas dúvidas aqui. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal para você poder acompanhar
aí todas as nossos vídeos e as nossas explicações sobre direito material e processual do trabalho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.